Náutico controlou a partida, o Náutico teve domínio das ações, foi uma parte das ações do território do adversário, criou situações, demorou até para fazer um gol, foi mais do jogo. Quanto isso te agradou, dentro de um contexto parecido do jogo de sábado, com outros atletas aqui à disposição, essa é a evolução do time hoje? Boa noite. Bom, eu saio de campo satisfeito, não apenas pelo resultado obtido, né? Mas a performance me agradou. Eu acho que nós colocamos em prática o que nós nos propusemos a fazer. Citei um pouquinho da dificuldade do jogo passado em vários aspectos e talvez o aspecto principal, e esse foi o desafio que eu lancei para os nossos atletas, é que muitas das vezes a gente escolheu não jogar com resquícios, com medo, com receio do campo, principalmente no miolo do campo. E se 50% da nossa má atuação foi proveniente disso, vamos afastar a bengala do jogo em casa, que não vai acontecer mais esse propósito. O segundo aspecto que nós comentamos, que nós deixamos um pouco a desejar no jogo passado, e hoje foi muito nítido essa evolução, e eu saio satisfeito com isso, foi a respeito das infiltrações e do ataque à última linha do adversário. Se no jogo central nós não tínhamos o jogo interno e não tínhamos as bolas longas, hoje nós temos muito repertório. Nós tivemos um volume muito grande de jogo, porque nós conseguimos colocar em prática o jogo interno e conseguimos também o artifício das bolas longas nas diagonais, tanto com o Fernando quanto com o Matheus. Como você citou, nós teríamos talvez uma grande chance de já voltar para o intervalo com o placar a nosso favor. Talvez faltou um pouquinho de tranquilidade nas finalizações, mas repito, eu visualizo que a minha satisfação de sair daqui hoje é por ter proposto uma coisa que eu visualizei na prática. Boa noite. Qual a importância de vencer a primeira partida da temporada jogando em casa, na semana final, que só venceu 11 jogos jogando no Estádio dos Aflitos, e o que é que dá para projetar desse clássico de domingo contra o Santa Cruz, com a possibilidade de ter reforços em alguns setores cruciais? Nós comentamos desde a pré-temporada, no nosso primeiro treinamento aqui nos Aflitos, né? Eu apresentei os Aflitos aos novos jogadores, e são muitos, a grande maioria são novatos, então nessa apresentação, né, da nossa casa, foi exposto para os atletas de que nós precisaríamos realmente nos sentir em casa. Nós não podíamos chegar aqui nos Aflitos e sentir pesado, sentir um peso, seja lá de onde for. Nós não podemos chegar em casa e termos pressão, termos peso nos ombros, ter aquela coisa carregada. Então, a resposta, ou melhor, esse resultado, ele vai, primeiro de tudo, tirar esse peso dos ombros, né, de voltar, fazer as pazes com a vitória dentro de casa. Segundo ponto, eu acho que nós tivemos uma boa participação. Foi uma vitória convincente, então também trazer o torcedor para o nosso lado. Eu citei várias entrevistas, eu repito, nós não temos aqui a mesma qualidade técnica de outras equipes aqui que figuraram na história do clube, mas nós temos uma equipe muito batalhadora, né? Uma equipe trabalhadora demais, e hoje foi uma demonstração. Em momento algum, o adversário teve respiro, porque nosso time batalhou, lutou, com a bola soube jogar, sem a bola soube marcar, pressionou, enfim. E para a sequência, isso traz para a gente, né, uma condição favorável de buscar, sempre que possível, essa força interna, né, essa força interior, aliado ao nosso torcedor, aliado à força da nossa torcida. Então, se a gente conseguir aliar essas forças dos jogadores em campo, batalhando, lutando, dos torcedores na arquibancada incentivando, o Náutico vai ser muito mais temido nos Aflitos, o Náutico vai ser muito mais respeitado nos Aflitos. E essa é a nossa busca. Então, a primeira vitória nos dá tentar alencar essa condição. E o clássico é sempre um jogo que mexe, né, com todos os aspectos das variáveis do jogo. As questões emocionais são importantíssimas, é um jogo sempre diferente, então teremos aí alguns dias para pensar um pouquinho melhor em qual será a melhor formação. Espero ter disponível outros jogadores, já saíram no BID 3, ainda aguardando o Paul, quem sabe o Diego depois, enfim. Então,
acho que a gente vai chegar mais fortalecido para o jogo do domingo. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Professor, o futebol é entretenimento para a maior parte do torcedor, é algo lúdico, mas para o profissional que no dia a dia é responsabilidade. E querendo ou não, o futebol possui e exige processos. O senhor já, junto com a sua comissão, criou mesa-ciclos, existe um macro-ciclo, existe um objetivo. Dentro de tudo que o Náutico apresentou hoje, uma variação grande de repertório, de água longa, situação de um no extremo, muitas vezes superioridade dos setores, jogo por dentro apoiado. Qual o nível de satisfação do dado depois de um resultado negativo no sábado e hoje essa apresentação aqui com essa vitória por 2-0? Eu vou parafrasear o meu auxiliar Pedro Gama, tá aqui. Nós não somos nem tão ruins quanto pintaram a gente no jogo de sábado, nem tão bom quanto alguns vão pintar pelo jogo de hoje. Acho que nossa equipe é uma equipe batalhadora, é assim que eu caracterizo a nossa equipe. Não somos brilhantes tecnicamente, mas temos qualidade técnica. Nós somos apenas jogadores dispostos e batalhadores, mas temos vários guerreiros dentro de campo, né? Associo a isso também e faço um elogio ao trabalho que foi feito na pré-temporada, porque já citei anteriormente, fisicamente nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem fisicamente. O trabalho foi muito bem executado pelo clube, pelos profissionais do clube, pelo Tomás no centro, preparador físico, o Cris, o Bruno, o Simões, fisiologista. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu não dependo As trocas elas são feitas naturalmente. No jogo passado eu só fiz 3 trocas, hoje eu só fiz 4, ou seja, eu estou terminando o jogo sem ter a necessidade de fazer a 5ª troca. Então, acho que esse conjunto de fatores vai nos levar a algum lugar. E espero que a gente consiga suportar, como eu falei, as dificuldades do início de temporada para buscarmos os objetivos da temporada. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. O senhor fala muito em repertório e também percebi isso nas oportunidades que o Náutico criou dentro do gol. Foram inúmeras oportunidades. Gostaria que o senhor comentasse esse fato, que essa sua própria equipe criando muitas chances, e falasse um pouco da importância do Vitor Ferraz. Para mim, ele fez uma partida muito boa hoje, tanto na construção, na recomposição defensiva, construindo por dentro e também no extremo. Gostaria que o senhor falasse da importância do Vitor e dessa criação do Náutico, que foi muito boa. Bom, eu entendo que essa equipe ela traz para a gente, né, a perspectiva de ter esse repertório. Nós temos jogadores rápidos do lado, que são do confronto. Nós temos jogadores mais técnicos por dentro, que são do jogo da bola no pé. Nós temos 3 homens atrás que são construtores, que conseguem achar passe com facilidade na entrelinhas adversárias. Então, isso favorece também um jogo interno, um jogo de passe no chão. E nós temos jogadores que enxergam longe. Cito também, não foi comentado, mas cito a importância do Souza em campo. O Souza é um cara que enxerga longe, né? Alguns atletas, naturalmente, eles enxergam só o curto, o passe mais curto, o passe mais próximo. E o Souza tem a capacidade de fazer as bolas longas, não só pelo gesto técnico, mas por enxergar mesmo. Isso faz com que o adversário se preocupe. Todas as vezes que ele tem a posse da bola, o cara não sabe se vai fazer um lançamento, se vai fazer um jogo apoiado. E o Vitor dentro de campo acaba orquestrando todas as escolhas. É o cara que faz a curta, é o cara que faz a longa, é o cara que orienta, é o cara que marca, é o cara que ajuda. A temporada dele foi excelente. É o cara que termina o jogo, 90 minutos, 2 jogos, 90 minutos, tranquilo. Ia até trocar, mas aí no meio do caminho o Matheus estava um pouquinho mais desgastado, pediu para sair, o Vitor permaneceu. O velhinho tá on. O velhinho tá on. Tem ajudado muito, está contribuindo demais. Parabéns pela vitória, boa noite. Eu queria exatamente falar sobre esses jogadores na experiência. Você tem uma equipe recheada de jovens jogadores, não está trazendo muitos jovens também como reforço, e aí você tem uma partida como a de hoje, que os atletas até reconheceram que no primeiro tempo estavam um pouco ansiosos, por isso perderam muitos gols. E você tem de repente um Souza que na torcida vinha sendo bastante criticado, abrindo o placar, aquela agonia do 0-0, e depois o
Queria que você falasse do papel desses atletas mais experientes em um elenco tão jovem. Os três citados, coincidentemente, já jogaram no clube em outras oportunidades, então já conhecem um pouco como as coisas funcionam. E primeiro, o perfil dos três independe de serem mais velhos, assim. São líderes positivos, são os caras que puxam o filo no treinamento, são os caras que dão exemplo, são os caras que cobram os mais jovens, mas incentivam demais. Então a permanência ou a presença deles em campo é sempre saudável para quem está ao lado, né? Seja numa orientação, seja numa informação, seja na qualidade técnica dos jogadores. Dos três, um para mim foi fundamental em todo o contexto, jogando e marcando, que foi o Vitor, e os outros dois fizeram gols. Então, assim, são jogadores que dão suporte para os moleques, para os jogadores mais jovens arriscarem um pouco mais, para, quem sabe, serem mais agudos, arriscar um pouco mais à frente, buscar mais um jogo mais agressivo, um jogo mais leve, tirar um pouco também do peso, da responsabilidade, do que é jogar no Náutico, do que é terminar um jogo como esse, 0-0, tá? Aquele clima sempre de tensão, como será o segundo tempo, o que vamos fazer no segundo tempo. Então são os caras que chamam, vamos embora, vamos fazer melhor no segundo, vamos melhorar, vamos evoluir, vamos agredir, vamos continuar, e isso tem sido muito bom, essa junção aí desses experientes com a molecada que está também buscando o seu espaço no clube. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu vou contrapor um pouco o que o Lucas falou, ele perguntou dos mais experientes, vou perguntar dos menos experientes. Você teve hoje alguns jogadores, o Manilson, o Matheus, e eu queria que você falasse também especialmente da entrada do Caion, um jogador que entrou no momento ali onde o Caruaru já ia um pouco mais para frente, então participou do gol e depois conseguiu algumas oportunidades ali de 1-1, de arrancar o contra-ataque, depois participa indiretamente do segundo gol, né, porque ele que leva a bola. Como é que você avalia a participação desses jogadores e dessa mescla, né, dos mais e dos menos experientes? Mais especificamente o Caion teve mais uma boa participação. Acho que não foi nem direto, acho que ele teve participação direta nos dois gols. Né? Não foi a assistência do segundo, mas ele teve uma participação. A iniciação do jogo aconteceu com ele no confronto individual. Eu acho que o importante de tudo é que eles vão ganhando confiança, né? E com o resultado nas costas acabam aumentando a confiança. O Matheus Cocão já fez um segundo jogo, já se soltou mais, já soltou um pouco mais a esticada mais longa. Um cara que tem a capacidade de fazer tecnicamente a bola, vai amadurecendo um pouco mais as escolhas entre fazer uma curta e uma longa. O Caion ou o Fernando até por uma caracterização de ser um jogador que na base foi mais meia, é um cara que vem um pouco mais para o jogo combinado. O Caion vai mais para o 1 contra 1, vai mais para os confrontos individuais. Então, tem uma remessa boa aí de jovens jogadores. Infelizmente o Richarlison machucou, mas era outro numa condição também de ser um atacante mais agudo, ser um cara mais próximo do gol. O molecada tá ajudando, está contribuindo, né? Tá aproveitando as oportunidades que estão sendo dadas a eles e obviamente está contribuindo com resultados, é o mais importante. Boa noite, Dado. Você no fim do jogo colocou 3 zagueiros, né? Colocou ali o Ivan, mas tem a opção de colocar o Ivan, tem a opção de colocar esqueci o nome do Ivan. Diego, outro zagueiro. Era Diego zagueiro, enfim. Era um zagueiro ou um lateral. Como ainda tem a opção de colocar o Vitor Ferraz mais à frente, né? Foi 3 zagueiros situacional ou foi já pensando em alguma coisa? Não foi pensando em nada, não. Uma troca simples, assim, porque às vezes a gente fica alimentando outras coisas. A troca foi muito simples, assim, a ideia era tirar o Vitor dali. 42 no segundo tempo, eu visualizava que não precisava estar expondo o Vitor a fazer a marcação daquele lado, entrou um pontazinho um pouco mais rápido ali. E a minha ideia foi posicionar o Anilson como lateral direito, não foi fazer 3 zagueiros. Nós finalizamos com uma linha de 4 igual, com o Anilson pelo lado direito, o Denilson como zagueiro pela direita, o Odivan como zagueiro pela esquerda e o Diego fazendo a função do lateral esquerdo normal. Não foi tão tática essa troca, foi apenas uma situação de tirar o Vitor da exposição de marcação de 1 contra 1 e posicionar ele um pouquinho. Na verdade, eu ia tirar o Vitor, né? Quando o Matheus saiu, o Vitor foi fazer a função do Matheus na meia, mais próximo ao Júlio, por já estar um pouquinho mais cansado. A gente reforçou um pouquinho mais a retaguarda para ter um pouquinho mais de equilíbrio, só isso. Mas uma situação pontual sobre o Diego Ferreira. A contratação foi anunciada no último domingo.
Fala um pouco desse jogador e qual impacto que ele vai trazer quando ficar à disposição. O Diego, mais um Diego para nossa elenco. É um lateral direito, bastante agressivo ofensivamente, era exatamente essa caracterização que eu precisava, de ser um jogador um pouco mais forte ofensivamente. Traz um certo equilíbrio também do ofensivo, mas o jogador que tem repertório ofensivo, não se aperta, é um cara que sabe fazer o jogo combinado, sabe fazer o jogo de espaço, que infelizmente fisicamente está bem abaixo, porque da última partida que ele fez na Tom Benz, ele não iniciou a pré-temporada, então ele está passando por um processo de recondicionamento, mas a minha expectativa é que nesse caso específico ele esteja em campo o mais rápido possível. A gente vai inclusive acelerar alguns processos, porque ele já chegou numa condição, ele não chegou tão zerado quanto a gente esperava. Ele chegou numa condição não tão boa, mas não tão ruim. Então a gente vai cuidar, tendo a garantia de que, óbvio, que não estejamos acelerando demais a passada, para termos ele o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo vamos esticar a corda. Para esticar a corda, vamos começar a fazer treinamentos de campo aberto, para ele começar a se adaptar ao jogo mesmo, né? Até então, muito trabalho de campos reduzidos, espaços menores. Vou começar a esticar um pouco mais a corda para quem sabe ele esteja disponível aí o quanto antes. Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Valeu, pessoal. Obrigado.